Fique na cabeça que sair do Brasil não significa sucesso, significa simplesmente sair do Brasil. Este vídeo é um oferecimento da plataforma Deutschland.de, onde você encontra informações oficiais em português sobre a Alemanha. Todos os anos a gente nota um monte de gente saindo do Brasil, vindo trabalhar aqui na Europa, vindo trabalhar na Alemanha. E hoje a gente vai conversar com vários brasileiros aqui para descobrir como que é a vida dessas pessoas trabalhando na Alemanha. Que tipo de perrengues eles passaram para conseguir chegar até aqui? Como é que é o emprego deles? Como é ser um brasileiro aqui, né? A relação com os colegas, todo esse tipo de coisa são assuntos que a gente vai tocar, perguntas que iremos fazer para descobrir como é a vida deles por aqui. Será que vale a pena sair do Brasil, sair de todo o conforto que o celular pode proporcionar, atravessar o oceano e viver na Alemanha? Será que viver aqui é um mar de rosas ou será que é todo aquele perrengue que as pessoas pintam aí na internet? Vamos descobrir. E para isso, desta vez, eu vou ficar atrás das câmeras e a Elissa irá fazer as entrevistas. Mas antes de mais nada, a gente precisa agradecer ao portal Deutschland.de. Esse site é fantástico e tudo que a gente vai conversar aqui sobre como começar uma vida profissional na Alemanha tá super bem explicado por lá. Em Deutschland.de você encontra dicas e informações sobre a burocracia envolvida no processo de imigração e sobre a vida na Alemanha. E o melhor de tudo é que o site todinho está disponível em 10 idiomas, inclusive o português brasileiro. Se você faz parte dos profissionais qualificados brasileiros buscando uma carreira na Europa, você pode encontrar em um só local todas as informações necessárias para realizar esse sonho. A gente agradece o Deutschland.de pela ideia desse vídeo e convidamos vocês a clicar no link aqui no card ou na descrição do vídeo para conhecer o portal. E para começar, então, a gente tem aqui a Bárbara. Meu nome é Fernando. Meu nome é Daniel Filho. Eu sou de São Paulo. Antes de tu vir morar aqui na Europa, morar em Berlim, tu já tinha considerado sair do Brasil, morar fora, trabalhar fora? Sim. Sim, então se tu já tinha considerado, tu chegou a pensar em morar em outro lugar? Ou tu foi direto pra Europa? Considerou tipo Estados Unidos, Europa, Ásia, todos os lugares ou focou na Europa? Sempre tem uma leve dúvida, e se morasse em outro país? Mas nunca tinha sido uma coisa que eu tinha ido muito atrás. Muito menos tinha contemplado a Alemanha ou especificamente Berlim, menos ainda. Na verdade, eu já considerei morar fora do país, não tinha nenhum destino em mente. Em 2010, mais ou menos, eu comecei a ter essa vontade de sair do Brasil. Na verdade, eu sempre quis morar fora, não necessariamente tinha alguma pretensão de passar a vida fora do Brasil ou não, mas eu queria ter essa experiência de poder morar em outro país. Programador, a Meca é o Vale do Silício. Pensei em ir pra Califórnia e tal. Inclusive fiz entrevista, passei em algumas empresas, mas eu sempre achava poréns pra não ir. Mas eu nunca tinha considerado a Europa. Eu cheguei a pensar em vários países, mas a Europa é um pouco mais fácil você vir pro Brasil, visitar as pessoas, é um pouco mais perto, tem bastante voos e tal, esse tipo de coisa. E também eu sou apaixonada por coisas medievais, então a Europa parecia o lugar perfeito pra isso. Tipo um conto de fadas, assim, Exato. viver num castelo. O que me atraiu sobre a Alemanha ou sobre a Europa no geral, foi a possibilidade de conhecer muitos países diferentes, culturas diferentes, e tudo muito próximo territorialmente. Por exemplo, comparado com os Estados Unidos, é muito mais fácil você viajar dentro da Europa, é muito mais barato, você consegue muito mais acesso a voos e tal. Então isso facilitou essa questão da decisão. Eu sabia que eu ia poder ficar perto das coisas que eu gosto. Aí em 2015 eu vim de férias pra Europa visitar amigos. Eu aproveitei pra fazer entrevistas aqui também na época. E Berlim foi um dos destinos que eu tinha visitado. Eu tinha passado uma ou 2 semanas aqui, não me lembro. E aí eu me apaixonei demais aqui e falei, putz, eu queria arrumar um trabalho lá. Então a tua decisão de morar na Europa vem porque tu se apaixonou por Berlim especificamente. Isso. E o que tu diria que foi o teu ponto decisivo pra decidir? Vou morar na Europa, vou morar em Berlim. Foi receber uma vaga que te aceitou, basicamente? Basicamente foi receber uma vaga que me aceitou. Eu consegui um emprego novo mais rápido em Berlim do que no Brasil. Eu tava aplicando mais ou menos na mesma frequência entre aqui e lá, que as coisas simplesmente foi fluindo. Eu acho que foram uma confluência, assim, de coisas, porque falei sobre essa questão de estar mais perto do Brasil, entre aspas, mas pelo menos o acesso ser facilitado, viajar é mais fácil aqui dentro. Achei que questões de leis trabalhistas aqui é muito legal
pra quando você vem trabalhar aqui? Eu perdi a vontade de ir para os Estados Unidos totalmente quando eu vim para a Europa e vi como que era o estilo de vida aqui. Tipo, você vê as pessoas no parque, na rua. Tem essa coisa, essa pegada mais hippie aqui, né? Tá todo mundo na rua, sempre no parque, sempre que dá qualquer raio de sol, tá todo mundo jogado por aí, o que significa que essas pessoas não estão trabalhando nesse momento, Exatamente. Né? Então tem um equilíbrio maior entre trabalho e vida pessoal, Muito. né? E era o que eu tava buscando. Eu comecei a ter problema de saúde, de ansiedade no Brasil. E uma coisa que tinha chamado a atenção é essa qualidade de vida em termos sociais e a ideia que eles têm de trabalho com lazer e, tipo, saber aproveitar um pouco melhor a vida e não ser tudo sobre trabalho e bens materiais e, pelo menos até onde minha experiência me mostrou, não tem muita romantização do trabalho e a gente tenta aproveitar o máximo possível o tempo livre com a família, amigos, passeios e coisas assim. Culturalmente tem muita coisa que me chama a atenção, de bandas a filmes e essas coisas desse tipo. Questão cultural também, acho que por estar vindo do sul do país, tinha uma certa proximidade com a cultura alemã, de alguma forma. Parecia uma cultura que eu poderia ter um entendimento um pouco Parece maior. mais familiar, né? Mais familiar, exatamente. Não tive muita dúvida porque eu conheci algumas pessoas que já moravam aqui, elas incentivaram, falaram, não, pode vir, é legal, é tranquilo, e assim foi, né? Tem um perrengue ou outro, mas no geral eu acho que eu tive muita sorte. Diria que no grande esquema das coisas foi mais prazeres que perrengues. E aí, depois que tu decidiu que tu queria morar na Europa, quais foram os teus primeiros passos? Eu fiz uma lista, eu lembro como se fosse hoje. E aí eu entrei nesse site de trabalho em startups de Berlim e eu escolhi 8 empresas das que eu aplicaria. Tinha 8 das que eu aplicaria. Como desenvolvedor é uma demanda muito, muito alta, tem muita gente procurando. O Brasil tem desenvolvedores bastante qualificados, é o tipo de perfil que eles procuram. Então eu selecionei algumas vagas que estavam bem alinhadas com o tipo de trabalho que eu estava fazendo e comecei a aplicar para todas elas. Eu mandei na faixa de 50 currículos. Uau! E foi um processo de uns 4 a 5 meses, mais ou menos, até eu receber algum tipo de resposta. Algum tipo de resposta? Sim ou não? Nem não você tinha recebido em 4. Porque demorava, assim. Fantástico. A gente as coisas Haja às vezes paciência. demoram, sim. Não caiu do céu uma vaga no teu colo, tu que teve que ir atrás. Eu tive que ir atrás. Não, aquela ideia mágica de que no LinkedIn um dia alguém vai aparecer e te dar uma vaga não é real. Não é bem assim. Você vai ter que colocar um pouco de esforço ali de tempo, mais tecnicamente de tempo, e se apresentar, explicar seus motivos. Às vezes eles têm mais interesse em saber o que te traz aqui. Tem uma diferença cultural de trabalho que no Brasil é assim, ganhou a vaga, começo imediato, vambora, vamos trabalhar e é isso aí. Aqui existe um respeito maior à negociação por qualquer motivo que seja. Porque no Brasil, eu acho que tem uma postura de, quer um emprego ou não quer? Sim, é muito isso, né? Qual Mas que é? Aqui é muito mais flexível, assim, né? Sempre tem uma abertura, uma conversa, de vocês pelo menos falar o que você tá querendo e negociar. Eu não tinha essa cultura na minha cabeça, então o pessoal assim, a gente precisa de você o quanto antes. Eu falei, eu posso ir o quanto antes. Qual foi o quanto antes? O quanto antes era o espaço de emissão do visto, que eram 3 semanas. Então em 3 semanas eu recebi uma oferta pra vim pra Alemanha. Todo mundo consegue tirar o visto em 2 semanas, 3 semanas. O meu processo levou 6 meses. Que erraram documentação. Então, o meu primeiro visto foi negado. E aí, quando eu apliquei a segunda vez, pelo fato do primeiro ter sido negado, eles olham letra por letra da aplicação. Então, acabou que deu certo, eu tô aqui. E esse visto que você tem, o visto de trabalho ou é o Blue Card? O meu visto é visto de trabalho. Eu não tenho Blue Card porque eu não tenho formação acadêmica. Primeiro, eu até achei que não era uma possibilidade eu conseguir um emprego aqui, porque eu não tenho formação na área em que eu trabalho, pelo menos não ainda. Eu sabia que tinha o Blue Card, por exemplo, mas eu achava que era essa a única opção. E o Blue Card ele meio que pede que você tenha formação na área em que você vai trabalhar e que seja aquelas áreas específicas que estão em falta. E aí eu pensei, eu vou ter que primeiro terminar a minha faculdade no Brasil e depois começar a aplicar. E aí um amigo de um amigo meu falou, não, eu imigrei sem ter também terminado a minha faculdade e deu tudo certo. Você pode ter acesso não ao Blue Card, mas você pode ter acesso a um visto de trabalho. O visto saiu no sábado, na segunda ou na terça-feira eu tava no avião. E aí na primeira semana que eu tava aqui, na verdade eu não trabalhei. Eu cheguei 1 semana antes de começar. E nessa primeira semana eu fiz 2 coisas, que foi procurar um lugar pelo menos mais permanente pra morar do que um Airbnb.
e comprar uma bicicleta. E aí eu fiquei focado nessas duas coisas e consegui arrumar o meu lugar, que depois foi onde eu morei por 1 ano, e comprei minha bicicleta, que eu usei por 1 ano e meio até me roubarem. Não tranquem a bicicleta nela mesma. O mercado para tua área de trabalho é bem grandioso aqui na Europa, tem bastante vaga. Chuta uma árvore, cai 10 vagas de programador ou não? O trabalho de programador é muito requisitado no mundo inteiro, porque todo mundo fala, né, desse lance de os seres humanos, os trabalhadores serão substituídos por máquinas. Bom, se as máquinas forem tomar conta de tudo, eu vou estar programando as máquinas. Você é o cara que faz a máquina. Então, meu emprego vai estar ali ainda. Não por muito tempo, mas vai ser um dos últimos a se extinguir. Tem muita vaga e tem vaga para todo mundo. Se você é júnior, se você é pleno, se você é sênior. E tem até aquele negócio, né, dos empregos mais procurados da Alemanha. Acaba sendo mais fácil da gente vir para cá do que, por exemplo, um artista ou um contador, por exemplo, que são profissões extremamente necessárias e honrosas, mas é uma coisa que tem bastante aqui na Alemanha. Sim. Mas programador já não é um negócio tão Tá faltando disponível. Programador, né? Tem uma carência nessa área bem grande. Exatamente. Inclusive, eu tava falando com alguém esses dias, talvez fosse tu até, não sei, que num futuro bem próximo, os jovens alemães vão começar a se formar em coisas relacionadas à TI e aí essa carência vai acabar. Exato. Né? Então, exato. assim, você da TI, agora é a hora, né? Se joga nessa, porque daqui a pouco não vai mais ter tanta vaga assim para estrangeiro, né? Eles vão restringir mais para os alemães. Direto nesse assunto, tu sente que o brasileiro em si tem alguma vantagem por ser brasileiro? O ensino no Brasil talvez seja melhor, ou a experiência de trabalho? Existe alguma vantagem de ser brasileiro? Ou tanto faz? Falando daí sobre Berlim, que é o que eu conheço, né? Eu vejo o mercado bem aquecido para a área de TI aqui em Berlim. Vejo bastante gente vindo para cá, bastante gente com qualificações e conhecimentos de língua, pelo menos inglesa. Então, sim, eu acho que as portas estão abertas. Eu acho que os brasileiros têm essa fama, vamos dizer assim, por trabalhar bastante, por ser muito dedicado, por causa da nossa realidade lá. Talvez se seja uma pessoa que acabou de se formar e vem pra cá, ela não vai ter esse vício que a gente tem de sempre ficar mais e tal. Mas tem um detalhe muito importante, muito interessante, que é, no Brasil eu era líder de equipe, eu tinha um certo cargo, então a busca no Brasil era para que fosse minimamente igual. Aqui, quando eu comecei a busca, eu pensei, bom, eu tô indo para um lugar novo, uma cultura em geral diferente, uma cultura de trabalho diferente, vou baixar minha bola e vou me candidatar para uns negócios mais tranquilos. A vaga que eu consegui não era para ser chefe, era realmente a mesma função em termos gerais que eu exercia, mesmo tipo de resultado, só que eu não era chefe. Sim, sem a função de liderança. Eu era mais mão na massa mesmo. Em questão de salários, foi um golpe muito grande pra ti? De ser chefe no Brasil pra ser funcionário aqui? No Brasil, eu tinha um padrão de vida mais alto, mas aqui eu tenho uma qualidade de vida mais alta. O equilíbrio entre trabalho e vida pessoal é melhor, o tempo que eu gasto indo e vindo do trabalho é menor, o grau de ansiedade relacionado ao trabalho aqui é muito mais baixo. Claro, o trabalho é trabalho. Todo mundo tem que ser responsável, mas não precisa ficar... Porque, tipo, aqui é impressionante. 6 horas, 6h30, o escritório começa a rolar aquela bola de feno, assim, sabe? E você olha, são os brasileiros que estão lá trabalhando. Mas não é porque quer impressionar, mas é um negócio... É um hábito, né? Preciso terminar isso antes de ir embora. A galera não. Putz, vou parar aqui, vou fechar o computador, amanhã eu termino isso, porque hoje acabou. Acabou o horário do expediente, acabou. Feierabend. Essa é uma palavra fantástica em alemão. Feierabend, exatamente. Acabou o horário do expediente, hora de ser feliz e deitar na praça. Que é o que a gente chama de happy hour no Brasil. Só que aqui o Feierabend é tipo, chega de trabalho e desconecta. E a galera desconecta. Isso, não tem grupo de WhatsApp da exceção de saco da empresa, né? Ou talvez até tenha, né? Mas não é muito comum. Se tem, é pra cuidar de acidentes ou incidentes específicos que tem que ter, né? Emergência, não dá pra largar. né? Exato. E tu sente que esses anos todos que tu tá aqui, estar na União Europeia muda a tua vida, muda a tua rotina? Ou a estrutura da União Europeia não atinge a tua rotina diária? Não no dia a dia, mas altera muito nas férias. Assim, é engraçado essa facilidade de ir pra qualquer lugar e entrar no avião e Falar, vou passar um final de semana na França. Eu não preciso nem carregar meu passaporte, porque é como se fosse voo doméstico. Ninguém vai eu checar, levo, porque é o meu documento. Mas é engraçado que você decola e você pousa e ninguém pede pra ver teu Ninguém passaporte. te pergunta nada, É só né? você estar com o teu bilhete bem-vindo. aí, pô, tá aqui no celular, pô. Você consegue ter acesso a vários países, você consegue explorar basicamente toda a União Europeia de forma barata e tranquila E não precisa ficar aplicando pra vista, né? não precisa É ficar só aplicando pra vista. entra no É avião, só ir, dentro da União exatamente. Europeia, pode ir em qualquer lugar. No dia a dia mesmo, as pessoas com quem eu convivo, isso também, que é muito legal. Uma das coisas mais legais de morar aqui
É, que você parece que tá num seriado, assim. A Torre de Babel. Você parece que tá numa tripulação do Star Trek, porque cada um é de um lugar. Você falou Torre de Babel. Você passa o dia ouvindo 3, 4 línguas diferentes ali. E eu acho isso muito legal. Quando você tem todas essas backgrounds diferentes interagindo, você acaba nivelando um pouco as coisas numa média que eu acho que é mais saudável, porque cada um vai trazer o seu jeito e os vícios locais da onde veio, mas aí meio que junta tudo assim, então você acaba respeitando um pouco mais algumas coisas dos outros e os outros vão respeitar mais algumas coisas de você, que é saudável. Essa multiculturalidade acaba trazendo uma harmonia, né? Tá todo mundo ali, tá todo mundo de boa, é todo mundo diferente, tá todo mundo diferente num lugar estrangeiro, né? E aí todo mundo se entende, basicamente isso. Maravilha. Então a última coisa que eu vou pedir pra ti, não é pra tu responder pra mim, é pra tu responder pra essa câmera aqui, olhando nos olhos dos nossos inscritos, olhando nos olhos de quem tá assistindo esse vídeo e dar uma dica do coração, assim, qual conselho tu daria pra alguém que tá querendo morar na Europa, procurar trabalho e mudar de vida? Se prepara bem, é importante você conhecer pelo menos o inglês, ninguém fala português aqui. Se você cogita vir trabalhar, seja na Alemanha, seja em qualquer país da União Europeia, qualquer lugar do mundo, eu acho que você tem que procurar esse sonho. Fique na cabeça que sair do Brasil não significa sucesso, significa simplesmente sair do Brasil. Se você tá no Brasil e não tem visto, não tem cidadania, não tem dinheiro, não tem emprego, é possível, porque eu vim pra cá com essas condições. E eu fui descobrindo no caminho o que dava, o que não dava e tive sorte. Acho que o segredo é o PP, é preparação e paciência. Muitos dos brasileiros que trabalham com tecnologia, hoje em dia, eles estão muito preparados para vir encarar o mercado internacional. Mas acho que é muito importante a pessoa entender o que o mercado está pedindo e ter paciência, aplicar bastante, aplique para várias vagas e ver o que acontece, o que dá certo. Tem que ter paciência, não adianta. Entre a primeira entrevista que eu vim e não deu certo e eu ser contratado, demorou quase exatamente 1 ano. Eu diria para se informar bem, pro destino que você está procurando se mudar, para você ter uma melhor facilidade na integração e não ter muito receio de aplicar para as vagas, porque nós somos bastante qualificados e a demanda é bem alta e a gente não deixa nada a ver. Se você tem essa vontade de conhecer novas culturas, senso de independência muito grande que você tem aqui, e independência e responsabilidade, que as duas andam muito juntos, a minha dica é, vai, se joga, experimenta. O máximo que pode acontecer é alguma coisa não der certo, você vai ter que voltar e recalcular a rota como se fosse um GPS na vida. Então, assim, vai, tenta. O não você já tem. Você já tá aí, você já tem o não. Vai pelo sim, procura o sim, busca o sim, que eu acho que dá certo. Programa da Xuxa, olha aqui pra essa de novo, manda beijo pra mãe, beijo pro pai, manda se inscrever no teu canal. Beijo enorme pra todo mundo que eu conheço. Putz, cara, não sei. Essa foi a pergunta mais difícil até agora. Não, eu queria só aproveitar e mandar um abraço pros meus amigos e minha família que ficou pra lá, que nem tudo são flores, e tenham consciência de classe. Me sigam no Instagram, fmafrareal. Beijo, mãe. E quero mandar um beijo, um abraço pra minha mãe, pro meu pai, pra Pri e pra todos vocês. Obrigado ao Alemanizando, que eu acompanhava antes de vir pra cá. Um abraço pro Alemanizando. Pras minhas irmãs e pros meus sobrinhos. Eu quero mandar um beijo pro Lucas e pro Jorge. Tô esperando vocês pra fazer snowboard. Olha que maravilha. Muito obrigada por participar dessa entrevista. Começar a vida em um novo lugar é certamente algo intimidador, mas depois de conversar com 4 pessoas vindas de diferentes regiões e realidades brasileiras, notamos que para seguir os seus sonhos, o mais importante é organização, pesquisa, confiança em suas habilidades e bastante insistência e força de vontade na hora de procurar novas oportunidades. Agradecemos a Deutschland.de, um excelente lugar para começar as suas pesquisas e pavimentar o seu caminho atrás do sonho de mudar de país. Na descrição desse vídeo você irá encontrar diversos links com informações completas sobre como trabalhar na Alemanha.